mais uma edição do GS Pod, dessa vez com uma novidade, uma parceria com a Me Conte, que é uma empresa especializada em podcast. Mas dessa vez também a gente tem um convidado, além do nosso amigo Jean, que é o representante da Me Conte, a gente tem um convidado muito especial. É o Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF, Seccional Rio. Tudo bom, Clodoaldo? Obrigada. Tudo ótimo, Analisa. Obrigado a você pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, conversando aqui um pouquinho com vocês, com o Jean, né? Então, assim, vamos fazer esse bate-papo aqui hoje, né? Bate-papo hoje é sério. Vai ser sensacional, como é que começou essa história dessa gigante, dessa marca gigante, IES Idiomas, campeã de muitos selos de excelência pelos veículos de comunicação, e hoje é detentora, né? Ela está dentro de um grupo e cresceu muito, né? A sua gestão dentro desse grupo, Clodoaldo. Conta pra gente como é que começou. Nossa, a gente deve ter aí pelo menos uns 2 meses de podcast, né? Porque vai precisar, menos, né? No mínimo, né? Não, assim, é uma tarefa difícil a gente tentar aqui resumir um pouco dessa história, levar assim, um pouquinho dessa curiosidade. A IES, né, ela foi fundada em 1972. A primeira escola IES foi no bairro de Vicente de Carvalho. Para quem não conhece, é um bairro ali bem próximo de Madureira, né? É a terra do samba, né? Então a gente começou ali. Até então, o fundador foi o professor Carlos Diogo, idealizador do projeto IES. E ali ele começou, foi fazendo com que outras escolas, naquele momento não se existia franquias, se existia principalmente aquela coisa de filiais, né? Então você tinha uma filial aqui, uma filial ali, e ele foi levando a IES para vários lugares, inclusive chegou aí até para o estado de São Paulo. Passar do tempo, as coisas foram evoluindo, o professor também foi envelhecendo, é natural, é o processo, até que um belo dia, né, infelizmente, quis o destino que ele nos deixasse, né? Mas antes disso, aí até para a gente poder entender aonde que eu entro aí na IES, né? É isso que eu ia perguntar e que todo mundo está querendo saber. Aonde eu entro aí na IES. Eu comecei na verdade, eu comecei a trabalhar desde cedo, eu sou de uma família humilde, então aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar pequenos trabalhos, nada glamouroso, mas era uma forma de eu buscar a minha independência, né, ter as minhas coisas, então fiz da vida um pouco de tudo, né? E já aos 18 anos eu comecei, não sabia que um dia eu poderia ser um vendedor. Hoje eu falo com muito orgulho que eu sou um vendedor. E eu comecei ali fazendo um trabalho de venda de curso de inglês. Comecei num curso que não é um curso de renome, mas fazendo matrícula, batendo de porta em porta. Tive um bom aproveitamento. Esse bom aproveitamento me levou a ser convidado por uma outra escola de inglês também, sem nome, né, muito conhecido, mas numa posição já um pouquinho melhor, né? Eu já não era um vendedor, era um supervisor de vendas, né? Ou seja, começava a dar uma melhoradinha ali. Até que então a minha diretora dessa segunda escola, dessa segunda experiência dentro de uma escola de inglês, foi convidada pelo professor Carlos Diogo, né, o fundador da IES. Ele quis montar esse setor comercial dentro da IES. E aí convidou essa minha diretora e ela, consequentemente, ela começou a convidar, né, um time da qual ela confiava que poderia efetivamente entregar os resultados que ela precisava, né, até porque ela tinha que bater meta, né? Vendedor bate meta. Então ela foi a primeira franqueadora, vamos dizer, naquela época. Na verdade a gente não determina franqueadora, a gente determina ali que ela foi a nossa diretora comercial, tá? Então ela começou ali, montou e eu fui chamado para ser um gerente de vendas, aí eu já era um pouquinho melhor, tava né? Bem melhor. Já estava dando para
já para poder fazer já uma brincadeira à parte. Ia ser bom para todo mundo saber, né, gente? Porque as coisas não acontecem com estalo de dedo. Nada, Pra vocês nada. verem como é que o cara ralou para estar na posição que ele está hoje. É Desde bom as criança, pessoas terem né? essa noção, né? Isso aí, desde pequeno. E aí eu fiquei responsável, na ocasião, pelo setor comercial de 2 escolas da IES, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu tinha a responsabilidade, efetivamente, de montar uma equipe de vendas para que pudesse essa equipe bater de porta em porta, fazer aquilo que eu fiz lá no início, que era matrículas, para fazer com que aquelas escolas que eu era responsável pudessem ter um número de alunos significativo. Isso na época que, digamos que o inglês ainda era opcional numa carreira, né? A gente ouvia muito, Jean, quando a gente chegava na casa de um cliente para fazer a matrícula e a gente ouvia assim de pai e mãe algo... Ele não sabe nem falar português. Imagina. Por que ele vai aprender inglês? Outra. Ele não tem dinheiro nem para sair ali na frente, porque quando é que ele vai para os Estados Unidos para usar esse inglês que você quer que ele aprenda? Tamanha era, obviamente, o inglês não tinha a importância que hoje a gente sabe que tem, mas naquela época era algo realmente que a gente chama de mais do que supérfluo, né? Sim, foi quando isso, mais ou menos? Assim? Isso foi em 88, 89, no finalzinho da década de 80. Com poucos anos de vida. Eu recordo, porque na minha adolescência, eu ouvia isso na minha adolescência, né? O inglês é desejável, mas não é necessário. Hoje em dia... O inglês era um luxo. É um luxo. Hoje é o mínimo que você tem que ter para você iniciar a sua carreira, né? Hoje deve ter sido uma batalha difícil naquela Antigamente a gente falava que tinha que ter o segundo idioma. Hoje o inglês não é mais o segundo, ele é o primeiro. Para a sua vida profissional, ele é o primeiro. As grandes empresas hoje já contratam executivos, você tem que ter no mínimo 3 idiomas diferentes. É isso. O inglês já é... Mínimo, tem que estar intrínseco no teu currículo já. Já é inglês, tem que ter. E qual estratégia que você usava lá atrás para convencer? A gente tinha que exatamente comentar, né? Porque ainda que era pouco, mas era uma coisa que, como hoje já não é o diferencial, mas naquela época fazia diferença. Então, na época que a pessoa ia para o mercado de trabalho, aquele que falava, né? Porque todo mundo colocava no currículo assim, eu tenho inglês básico. O que é o inglês básico? Hello. Hello. No morro de fome. What's your name? Né? Ou seja, no máximo, nada, né? Nada. É o famoso verbo to be, né? Que as pessoas falavam. E olha né? lá, né? Então, o básico não era nada. Então, assim, a gente falava exatamente isso. Então, o nosso poder, né, principalmente de convencimento para o pai, né, ou para o próprio aluno, era exatamente dizer que naquele momento quem falava inglês valeria por 2. Né? Então, esse fazia a diferença para que as pessoas pudessem realmente tomar a decisão de estar fazendo o curso de inglês. Pegava no emocional do pai, né? Olha a carreira do seu filho, o futuro dele, olha só, muitas portas vai abrir para o seu filho. Você sabe que vendedor não tem coração, né? Não é? Vendedor, ele vende realmente a alma, né? Então, a gente virar e falar assim, você não vai querer, né, mãe? Né? A Mona Lisa é mãe, né? Você não vai querer... na sua, né, ver lá as suas mães, as mães falando, olha como é que o meu filho fala inglês, né, e o seu filho ser o único que não fala. Tá deslocado ali, né? Ele tá fazendo a venda agora. Essa era a venda de antigamente. Rapaz, tá tirando onda. Então, assim... E aí? Aí você virou gerente comercial, certamente. Aí eu virei gerente comercial durante um período, e com o passar do tempo, eu vim conhecer uma pessoa que no futuro viria a ser a minha esposa, né? Meu primeiro casamento. Sempre tem uma mulher por trás. Tem que ter uma mulher. Alguém que sacode, movimenta, né? Não adianta. E aí a gente batendo um papo, conversando, e aí a gente, na época, obviamente, a gente só estava namorando, e ela virou e falou assim, poxa, não sei, lá em casa tá um pouco complicado, ficar de que, não, meu pai tá saindo do emprego dele. Eu falei, não me conhecia direito, o que o seu pai é? Meu pai é gerente de banco. Mas por que seu pai tá saindo do banco? Porque meu pai já não tá aguentando mais sofrer tanto assaltos como ele tá sendo, não sei o quê. E eu falei assim, o seu pai, não, meu pai é gerente geral, tem tantos anos de banco, e não sabe o que vai fazer. Eu sou vendedor, né?
Falei, opa! Eu falei, sei fazer conta, aí, né? Se tem uma coisa que o vendedor sabe fazer, é conta. Vai sair, tem tanto tempo, vai ter uma rescisão. Opa! Boa, né? Opa! Por que não, né? Aí eu falei assim, poxa, se eu fosse o seu pai, eu abriria uma Yes, né? Uma franquia da Yes. Abriu um cursinho, né? Porque eu sei que dá dinheiro, né? Aí ela falou, deve ter ido lá falar com ele, ele veio um belo dia e perguntou, como é que é esse negócio? Eu falei, opa! Interessou. Deu match. Interessou. Deu match, então vamos rolar, vai. E aí a gente começou a conversar, eu expliquei como é que funcionava, não sei o que, ele quis saber mais, aí marquei um dia para ir até o fundador da Yes, para a gente poder conversar, era o meu patrão, né? Era o meu patrão. E ali ele falou assim, a gente ia com uma ideia fixa para abrir num determinado local, né, numa determinada região. O meu patrão, né, o fundador, virou e falou assim, posso sugerir uma outra região? Eu falei, pode. Vai visitar Petrópolis. Petrópolis é uma cidade muito boa, tem bastante alunos, eu acho que vocês vão ter mais sucesso do que a região que vocês estão querendo. E aí fomos visitar no final de semana Petrópolis, gostamos, adoramos e decidimos então abrir a nossa primeira franquia lá em Petrópolis. Isso foi no dia... A gente inaugurou ela no dia 3 de outubro de 93. Né? Mas já era franquia... 3 de outubro de 91. Já era franquia com toda estrutura de franqueadora? Não, aí franquia, que está um detalhe. Não era uma franquia. A gente mais chamava... ou menos, né? A gente chamava na época... a gente não usava nem o nome franquia. A gente usava o nome chamado concessionária. Então, como a gente acha que é de carro, mas a primeira geração do franchising, ele era uma concessão de uso de marca, por isso o nome concessionária. Você não tinha a necessidade de seguir padrões, porque franquia é padrão. Ou seja, a gente tinha que utilizar algumas coisas, entre elas letreiro, nome, material, né? Mas não necessariamente tinha um regramento, né? Era algo regulamentado como é a franquia hoje. Né? Entendi. Então ali a gente teve a primeira franquia, né? A primeira concessão. E aí quando foi em 93 nós abrimos a segunda, né? Ou seja, 2 anos depois a gente abriu a segunda. E aí, mais um ano depois, 1 ou 2 anos depois, aí o meu patrão, né, o meu ex-patrão, né, porque eu já era, eu fui de vendedor, né, de curso de inglês, fui funcionário da Yes, aí ali eu já era franqueado da Yes. 2 unidades aí, brabo, né? E aí ele veio falecer, né? Chegamos no momento em que, infelizmente, ele faleceu. Naquele momento, a empresa, a Yes, né, a marca principal, a franqueadora, não vivia um bom momento, né, financeiro. A gente tinha a alta do dólar, tinha algumas coisas que foram feitas com leasing em dólar, isso tudo atrapalhou, né? E então ficou para os herdeiros. Os herdeiros, naquele momento, tentaram, de alguma maneira, dar continuidade, né, a todo o trabalho que o pai havia feito, principalmente, né, o marido. Por algum tempo elas tocaram, mas em um determinado momento elas viram que, infelizmente, talvez não queriam ou não conseguiriam, e por conta disso não queriam com que a marca pudesse acabar, até em memória do próprio pai, e decidiram então comercializar a marca, principalmente para que ela pudesse ser continuada, né? E aí sim ela foi durante algum tempo. E eu continuei o meu projeto de abertura de franquias. Eu já estava, né, nesse momento, eu já tinha 5 franquias. Eu tinha mais loja do que o franqueado. Né? Eu já tinha 5 franquias. E aí até que o proprietário, então, que na ocasião estava em 2004, né, para ser mais preciso, me chamou e falou, olha, eu vejo que você é uma pessoa que tem... sonhos de fazer com que a marca possa realmente ir mais longe, e para mim não dá, eu já tenho uma certa idade, eu queria saber se há interesse da sua parte de você comprar a Yes. E ali eu estava comprando, então dali eu me tornava, deixava de ser o vendedor, o franqueado, e me tornava o franqueador, o dono da marca Yes, né? Numa data da minha vida bastante cabalística, né? Quem me conhece sabe que é o dia 1º de abril, né? Muita coisa na minha vida acontece no dia 1º de abril, coincidências ou não, né? Mas ali... Dizer que nada na vida é coincidência, né?
Então, assim, hoje, toda vez quando chega hoje o dia 1º de abril, que para muitos é o dia da mentira, né? Eu acordo e falo assim, deve vir coisa boa hoje. Vem coisa boa, né? Esse é o dia da sorte, né? O nosso saudoso e recentemente falecido Zagallo tinha o 13 número da sorte dele, o 1º de abril é o meu dia da sorte. E ali, né, a partir daquele momento, eu tinha já interesse de dar início ao processo de expansão da marca Yes. E ali a franqueadora ela funcionava num local bastante tímido na Zona Oeste, e eu sempre disse que aquilo ali eu não conseguiria ali fazer com que a Yes pudesse ter a forma com que eu gostaria, ganhar corpo, ganhar crescimento naquele local. Decidi sair dali, fui trabalhar na época, levei a franqueadora para um andar, num edifício na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, numa estrutura que realmente pudesse ser apresentada realmente para um investidor. Me associei à ABF, né, porque eu entendia e entendo que quem quer se tornar, quem quer crescer, quem quer expandir a sua marca, tem que se associar à ABF, né? Contratei uma empresa especializada e associada da ABF na ocasião para poder fazer a formatação da franquia. Ainda não conhecia o André. Na verdade, minto, eu conhecia o André, mas o André ainda não estava, não era o Grupo Soares Pereira, né? O André ainda estava advogando. Na época ele estava mais advogando do que formatando. Hoje ele está formatando. E aí fui participar de feiras de franquia. E aí em 2006, né? Antes, em 2006, eu fiz a primeira venda da minha franquia. A minha primeira franqueada, que tá na rede até hoje, que eu amo ela de paixão, né? Não só ela, como o esposo, são um casal maravilhoso que eu tenho até hoje, que são assim, eu digo assim, ó, esses aí são os primeiros loucos que acreditaram nesse louco. Né? Né? Que acreditou nesse louco. Mas eu lembro que antes disso, né, antes da gente começar, só retornando um pedacinho, nós tínhamos 27 franqueados. Quer dizer, franqueados nós tínhamos 27 concessões. Né? Isso tudo já? A gente tinha 27 concessão. E aí, quando eu fiz a formatação da marca, eu reuni os franqueados no antigo Hotel Glória para ali poder dizer para eles quais eram os planos que eu tinha para a marca Yes. Todos eles tinham um contrato que era um contrato de 4 folhas, e o novo contrato tinha 40 folhas. Quase infartaram, né? E aí era assim, o contrato dizia não pode, não pode, não pode, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ou seja, é padrão, né? Se franquia é padrão, tem que ter regramento para que as coisas sejam iguais em qualquer escola, em qualquer loja, em qualquer franquia. É assim que funciona o sistema de franquia. Todo mundo tomou um susto. Todo mundo tomou um susto e, como diz a lei de franquia, todo mundo tem 10 dias, né, para poder analisar um contrato de franquia antes de assinar, e assim foi feito. Dos 27, 10 me abandonaram. Quando você coloca ordem num negócio, quem não quer viver na ordem geralmente sai. Não adianta, né, Clodoaldo? Não tem jeito. Com certeza. Porque quando você... Isso a gente fala, eu falo isso até hoje como presidente, né, da ABF Rio. Em qualquer lugar eu falo. Quem quer? A pessoa fala assim, como é que eu faço? Para eu abrir uma franquia. Eu falei assim, antes de você abrir uma franquia, primeiramente você tem que entender o seguinte, você está preparado para ser um franqueado? Porque não é porque você vai ser dono do seu negócio, você vai ser um empresário, um empreendedor, que você não vai ter que seguir regras. Você vai ter que seguir regras. Né? Então você está preparado para seguir regras? Né? Porque são normas, eu não posso fazer isso, eu tenho que abrir em tal horário, eu tenho que fazer assim. Então, se eu não estiver preparado para isso, eu não vou ter sucesso no meu negócio. Né? Porque quando você está comprando uma franquia, você está comprando um negócio que está testado, que está consolidado, então você está querendo minimizar as chances do insucesso. Porque se você não for cumprir regras, monta o seu negócio. Isso aí, exatamente. Né? Monta lá o Jean, né? Jean Doces, né? O Clodoaldo inglês. Porque alguém já teve o trabalho de formatar, de estruturar. Já modelou, já testou. Já passou por todos os percalços, né, do negócio para exatamente entregar a coisa o mais pronta possível. Então,
Isso é um detalhe. Então, assim, naquele momento tinham 10 que disseram assim, não, a gente não está afim porque você é louco, você etc, etc. E ficamos com 17. E aí, em 2006, foi a primeira feira que eu participei, foi onde que a gente começou a comercializar as nossas redes e começamos a participar de feiras, começamos a ser uma das marcas no segmento de idiomas, como a Mona Lisa mesmo falou, mais chancelada pelos diversos veículos, né? Que hoje aí vem premiando as redes de franquia. Atualmente, né, nós somos, inclusive, a melhor, né, a maior, né, quer dizer, a melhor franquia, né, a melhor franquia de todos os segmentos. Tá? Acabamos de receber esse prêmio, dado por uma grande revista, né? Eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, pequenas empresas, grandes negócios. Exatamente. Podcast não tem essa não, né? Então, assim, então a gente recebeu um prêmio que nos deixou muito honrado, prêmio esse que é dado numa pesquisa feita dentro da nossa própria rede, ou seja, são os franqueados que respondem, né? Então, se os franqueados, né, responderam positivamente, é sinônimo de que o trabalho que eu e a minha equipe, porque eu não faço nada sozinho, quem faz eu diria para você que a minha equipe trabalha mais do que eu, tá? A gente está aqui conversando, eles estão trabalhando, tá? Então, assim, e a gente conseguiu esse prêmio que muito nos honra e principalmente, né, eu costumo dizer que assim, virei para a equipe e falei, nós ganhamos esse prêmio, nós temos agora mais trabalho, tá? Manter, né? Para manter. Manter é difícil. Gente, ele ganhou o prêmio de melhor franquia do Brasil. Melhor franquia global. Em todos os segmentos. Isso aí. No segmento de todas as franquias que existem dentro do modelo de negócios, né? Que é franquia. No Brasil, ele foi o campeão. Então, não é pouca coisa, Não é pouca coisa. É muito tempo, né? De estrada, né? De teste. É legal a gente conversar aqui... uma marca tão antiga, porque as pessoas que podem fazer parte do conselho, do GSP, que não são marcas tão grandes assim, ou marcas que estão entrando agora para formatar aqui dentro, para elas verem como as coisas são difíceis. O caminho ele é longo. Ele pode hoje ser um caminho de sucesso, mas nada acontece de uma hora para outra. E você tendo uma formatação bem feita, num processo meticuloso, como acontece aqui dentro, você tem mais chance de ter sucesso. Ele não tinha esse processo. Ele foi no instinto, né? Naquela época nem existia franquia. Então, hoje a gente tem um processo mais facilitado, com empresas que são organizadas, especializadas, é muito mais fácil. Sim, imagina o quanto que não encurtou o seu caminho de formatar, ter buscado uma empresa especializada em formatação para te ajudar a fazer isso, né? Não, sem dúvida, Jean. A gente hoje tem assim, a facilidade, né? As empresas que estão começando hoje, eu sempre digo, e principalmente depois que eu me tornei o presidente da ABF Rio, vários amigos e amigos dos amigos falam assim, como é que eu faço para poder tornar o meu negócio franqueável? Eu falei assim, cara, hoje você tem uma vantagem enorme. A gente tem várias empresas hoje especializadas exatamente em formatar o seu negócio. A gente tem uma associação, né, brasileira de franchise, que é a ABF, para poder exatamente levar conhecimento, para lhe preparar cada vez mais, para que você possa fazer parte do movimento, inclusive, que a ABF hoje tem, que é o franchising íntegro, né? Onde que existe a responsabilidade, tanto por parte da franqueadora, quanto por parte do franqueado, de realmente levar um serviço, um produto de qualidade aos seus clientes, né? Sem qualquer outra forma que não seja da verdade, né? Que eu acho que é o principal, né? Você da transparência, isso é importantíssimo. Você tocou num ponto, né? Assim, eu costumo ser muito crítico, eu sou contador há muitos anos, empresário, família de empresários, e eu já vi muita franqueadora que, quando você vai ver por trás, o cara só quer cobrar taxa, te vender e te permitir... Na verdade, é quase que uma cessionária. Usa minha logo aí e se vira. Né? E eu sempre fui muito contra isso. Né? Eu acho que tem que ter um processo, tem que ter um acompanhamento, tem que ter o pré, tem que ter o pós. Não é à toa que vocês ganharam um prêmio de melhor. Eu imagino que o seu processo de acompanhamento do franqueado, de pegar na mão dele, de estar junto dele, deva ser muito bom. Assim, a gente, inclusive...
a gente milita isso no franchise há muito tempo, já, que é quando a pessoa efetivamente quer se tornar um franqueado, né, isso é uma coisa que a ABF, né, ela prega bastante. Estuda bastante aquela marca que você está buscando, né, estuda bastante, conversa com os franqueados da rede que estão atuando, né? Todo candidato à franquia tem que receber um documento chamado COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Ali tem os franqueados atuais e tem os ex-franqueados, os franqueados que saíram nos últimos 12 meses. Pergunta por que eles saíram. Para que você tome a decisão mais assertiva possível. Porque, assim, toda franqueadora ela tem que ver no franqueado, e é o que a gente vê lá na Yes, ele é um parceiro nosso, ele é um sócio. Ele é o nosso sócio, ele está cuidando da nossa marca lá no bairro dele, na cidade dele, né? E ele está, porque nós somos, além de empresário, nós somos educadores. A gente forma caráter, a gente forma seres humanos, a gente prepara pessoas, né? A gente, quando faz uma matrícula, a gente não está vendendo uma matrícula, a gente está vendendo um sonho, a gente está vendendo um futuro. Porque a gente muda as pessoas. Porque a gente pega uma pessoa... Hoje a gente tem vários e vários alunos, a gente forma aluno todo ano. Aluno que começou, que vou fazer um curso de inglês que eu quero falar. E de repente essa pessoa, hoje ela é professora, hoje ela é um guia de turismo, hoje ela é um executivo, hoje ela trabalha numa empresa porque a IES mudou a vida dela. Ela não tinha aquele projeto. Mas o domínio desse idioma fez com que portas pudessem abrir. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto educador, né? Então, lá na IES, nós somos educadores, nós somos formadores de pessoas. Clodoaldo, quantas IES a gente tem hoje no Brasil? Hoje nós temos 230 escolas IES espalhadas pelo Brasil. Mas aí você não sossegou, né? Depois da IES veio veio um outro projeto. Conta pra gente. Depois da IES eu tinha, assim... a gente montou uma holding, né? E aí sempre foi um sonho meu, até por conta, até mesmo, como eu disse na inicial da nossa conversa, dada a minha origem muito humilde e simples, eu vejo que hoje nós temos muitas pessoas que tem, né, ainda essa simplicidade, essa dificuldade, né, econômica e que não pode estar fazendo um curso, né, mas gostaria de estar fazendo porque quer mudar. Ela quer mudar o seu status quo. Né, ela não quer ficar ali naquele canto, não concorda com coisas que acontecem ao seu redor, mas para isso ela precisa de educação e a gente entende que só a educação vai mudar as pessoas. E aí eu resolvi lançar uma segunda marca. Nós lançamos uma outra escola de inglês de nome Follow Me, né, que ela tem o intuito exatamente de levar inglês para todos. Ela tem que ser acessível a todos. E aí nós montamos ela é exatamente nichada, né, para um determinado público, né, principalmente aquele público que tem essa dificuldade financeira. Ela tem obviamente um custo, né, mais barato. É uma franquia low cost, né, é uma micro franquia, né, onde que um professor de inglês, né, todo sonho de um professor é ter a sua escola. Então ele pode ter através de uma franquia da Follow Me, né, e ele vai ensinar a pessoas que efetivamente têm um custo, né, para poder fazer esse curso bem mais barato do que da IES. Ou seja, para você ter uma ideia, ele custa a metade, talvez até menos do que da metade da IES. E ele vai fazer uma imersão, né? Tanto que a metodologia, quando eu sentei junto com o time pedagógico, eu falei assim, eu quero uma metodologia que ela seja o mais simples possível de ser internalizada por parte, né, daquele que está ali aprendendo. Então, porque ele não tem muito tempo, né, para aprender. Ele não tem muito tempo. Ele tem que transformar esse investimento no conhecimento em dinheiro, né? E às vezes também... Produtividade. E às vezes, Mona Lisa, diante da dificuldade, ele às vezes não está dentro de uma escola que às vezes seja uma escola que consiga levar bastante conhecimento. Então, se você tornar aquilo ali muito difícil de ele internalizar, ele não vai assimilar aquela matéria. Então, a gente criamos uma metodologia que ela é uma verdadeira viagem pelos Estados Unidos. Né? Então, assim, todo mundo que quer aprender inglês, ele pensa logo assim, eu quero conhecer os Estados Unidos.
né? Quero conhecer a Disney, eu quero conhecer a Estátua da Liberdade, eu quero conhecer a Califórnia, né? Seja lá o que for, mas começando sempre por onde? Por Miami, que é a porta de entrada nos Estados Unidos. Então, o nosso livro, na verdade, o primeiro livro é Miami, o segundo livro é Nova Orleans, o terceiro livro, né, a gente está indo exatamente para São Francisco, ou seja, ele faz uma viagem, uma imersão dentro dos Estados Unidos e finalizando em Nova York. Conhecendo Nova York, e ele vai conhecer os costumes, a cultura, obviamente, isso tudo em inglês, né, com a facilidade da língua mãe, que é o nosso português, para que ele possa internalizar. Então, a gente hoje lançou a Follow Me hoje é um sucesso também, né, de vendas. A gente estava começando, e o projeto nosso ela foi lançado em 2018, testamos 2 anos, 2020, quando veio... Logo na pandemia. A pandemia. Tivemos que dar uma... digital? Oi? É digital, presencial? Ela é híbrida. Não. Presencial, totalmente presencial. Ela é presencial. Totalmente presencial. Se adaptar na época da pandemia, né? Teve que se adaptar na pandemia, mas a gente colocou ela agora e voltamos, né? Porque no nosso caso especificamente, né? Principalmente para o inglês, o presencial sempre vai ser determinante. Não que o online não possa ser utilizado, mas se você colocar para mim, como é que está hoje 90-10? Antigamente era 100% online. Agora é 90-10. 90 presencial, 10 online. Eu ia te perguntar isso, quais são os planos agora para IES e para Follow Me, né? Se vocês têm... Mas não parou em IES e Follow Me, não. Tem mais coisa ainda. Não, depois da Follow Me... Não para não, né? Para nada. Não, depois da Follow Me, quando foi agora no ano passado, a gente fez uma aquisição de uma rede, de um segmento também que a gente entende que vem prosperando bastante, que é o segmento de beleza, né? Tivemos uma participação agora numa aquisição da rede Cor e Unha, que é uma rede de salão e esmalteria, né? E a gente está vendo aí para exatamente com o propósito de ajudar com que a marca possa alavancar ainda mais o seu número, né, de salões, de unidades, de lojas. Estamos trabalhando para isso e a gente espera em breve aí, né? A gente tem aí. Perguntar, parou? Nada, não para não. Não para não. Agora que ele tomou o gostinho por ter várias, ele vai abrir. Cada ano vai ser um trem novo, rapaz. Não para. A gente, como eu estava dizendo assim, a gente acredita que nesse primeiro semestre de 2024 a gente esteja anunciando mais 2 novas aquisições, tá? Já estão com negociações bastante avançadas. Dá para falar pelo menos do segmento que é? Educação e alimentação. Tá? Vai ter tudo, gente. Segmentos fortes. O cara educação e alimentação. Outras frentes estão sendo... A gente começou a bater um papo, começamos a conversar, porque a proposta da holding, né, é bom que fique bem clara na nossa holding, é pegar... Está fazendo aquisições, seja 100% da operação, ou seja, um percentual da operação, principalmente com o intuito de alavancar, né? Já que o meu expertise é a franquia, né? E a melhor forma que a gente entende de alavancar uma marca é através do sistema de franquias. E aí a gente tem hoje, por estratégia comercial, está fazendo aquisições de redes com até 30 operações, né? Que estão realmente no processo, iniciando o processo ou começou... Porque assim, a gente costuma dizer, chegar a 100 franquias é algo bastante complicado. Muitas redes ficam no meio do caminho, né? Porque assim, não se prepararam muito bem ou aconteceu algum caso fortuito, né? Como tivemos o caso da pandemia. Então, a gente que já tem essa experiência, já tem toda uma estrutura, né, como uma holding, para poder estar fazendo essas aquisições, para poder estar alavancando o negócio. Né? Então, colocar você pega aquele gás que as empresas precisam para continuar. Né? Não, a gente é exatamente isso. A gente pega, por exemplo, como a própria Cor e Unha, a gente tem lá a sócia, né, que entende do negócio, ela é fundadora do negócio, é ela que toca o negócio, mas a gente, obviamente, dá a ela todo o suporte para com que nós consigamos estar cada vez mais abrindo novas e novas lojas, né? E, principalmente, acertando algumas coisas que no dia a dia, até por pouca experiência,
ela precisava e a gente, numa parceria, a gente vem fazendo. Você traz toda a tua expertise, né, na gestão e entra com capital também. Também faz o aporte que é necessário, né? Sim, a gente sempre tem que fazer o aporte, é inevitável, até porque na maioria dos casos, essas empresas, quando a gente faz essas aquisições, elas precisam ou seja de maquinário, ou seja pessoas, né? Treinamentos. Né? Então, assim, se faz necessário, entra o que a gente chama de cash in e cash out, né? Então vai com o capital intelectual e com o din-din também, né? Não tem pra onde correr. Sem dúvida. Cara, incrível, hein? Olha, hoje foi uma história bacana para quem está começando, para mostrar que nada vem fácil. E nada é impossível, porque começou com 12 anos, começou como vendedor e hoje já está aí, já está com 3, né, marcas e vem mais aí. Caminhando para 5. Né? Então nada é impossível. É só Se precisarem de qualquer ajuda ou informação, é só procurar dentro da nossa plataforma o contato do Clodoaldo. Tenho certeza que ele vai arranjar um tempinho para tirar alguma dúvida de vocês. Realmente solícito, né, rapaz? Isso é impressionante. Assim, eu adoro fazer podcast porque a gente tem o prazer de conversar com pessoas que nem você. Que, cara, o cara de sucesso... Né, Só é de sucesso quem é assim. Claro, poderia falar, não tenho tempo de falar com você, eu tô muito ocupado, mas não. O cara que tá sempre disposto a ajudar, a fazer o bem, a conversar com pessoas, a ajudar quem tá começando. Então, sim, demais conversar contigo. Obrigado mesmo. Para mim foi uma honra. Para mim também sempre é uma honra. Muito obrigada, Clodoaldo. E espero que você esteja presente em outras, hein? Isso. Deixa uma mensagem final, Clodoaldo. Eu queria te pedir esse favor. Uma mensagem final para quem está desanimado, começando o ano. Para quem está mal de grana. Dá aquele sacode para aquele negócio que tá arrastando, a pessoa está desanimada. Dá uma mensagem. Manda ver. Eu acho que a vida, né, da pessoa que quer empreender ou daquele que já empreendeu sabe que não é fácil, sabe que não é simples. A vida do empreendedor, a gente tem que ser resiliente o tempo todo, né? Então, para aquele que naquele momento está passando ou quem está querendo começar, eu acho que esse é o melhor momento, tá? Eu acho que a gente vive todas as variáveis para esse início de 2024 mostram efetivamente que a gente está no melhor momento para poder você ou dar uma guinada no teu negócio ou abrir o seu próprio negócio, né? Os indicadores financeiros estão mostrando isso, né? Nós estamos vivendo um momento totalmente propício a isso. O setor de franchise, né? A ABF acabou de lançar, né? De demonstrar nova pesquisa pelo terceiro trimestre de 2023, nós tivemos um crescimento mais uma vez de 2 dígitos, ou seja, foram 11% de crescimento, né, no setor de franquias, ou seja, a gente está passamos dos 200 bilhões, né, de reais em negócios gerados. Né? Então a gente está nesse momento consolidando os números de 2023 total, né? Ou seja, o ano de 2023, entendemos que a gente vai chegar aos 10%, né, de crescimento, né? E isso mostra que realmente o setor de franquia é, sem dúvida, né, o melhor caminho para quem quer abrir um negócio. E eu não estou falando isso como presidente da ABF Rio, não, até porque você não tem que ter mais ideias disruptivas. Não tenta pensar, não, eu tenho que montar um negócio, eu tenho que ser empreendedor e eu vou montar um negócio, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se eu vou ser um Einstein da vida, vou montar algo que ninguém nunca imaginou. Esquece isso. Vai montar um negócio que já está testado. E o negócio que está testado é franquia. Vai lá, senta, abre, tá? Mas lembre-se, para fazer um negócio, para abrir uma franquia, você tem que fazer um negócio que você goste, que você se identifique, para que seja prazeroso, para que você tenha sucesso. E, obviamente, consulte os franqueados que estão na marca para você efetivamente ter sucesso. E não tenho dúvida de que vai ter, tá? Então, para mim aqui, se você está pensando em abrir o seu negócio, esse é o momento. Se o teu negócio não está bem, procure, entendeu? A ABF, procura os conselhos que existem hoje, entendeu? Para que você realmente, efetivamente, você vai conseguir obter os seus resultados e a energia que você precisa para virar e dar essa 360 no teu negócio. Obrigada, Clodoaldo. Obrigada, Jean. Obrigado, mano. Até a próxima, gente.